que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. Bom, Thomas Bica pode ser detido a qualquer momento. Os pecados de Nelson Funeti que ditaram a sua exoneração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir. Thomas Bica pode ser detido a qualquer momento. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta. Deixa aquele like, mano, deixa de like se não curte, comente bastante, que é muito importante. Queria a sua opinião, que é muito importante. Siga meu Instagram, siga meu TikTok. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Thomas Bica pode ser detido a qualquer momento. Um marimbondinho. Olha, o ex-administrador municipal do Kazenga, Thomas Bica, pode ser detido a qualquer momento por forte suspeita de envolvimento em negócios ilícitos, né? Ou em negociatas. O envolvimento de Thomas Bica em negociatas ilícitas, segundo uma fonte fidedigna do Jornal do Crime, tem a ver com a venda de terrenos, casas em centralidades do município, assim como o caso Mercado das Mulheres. A fonte avançou ainda que, para além destas acusações, Thomas Bica desalojou recentemente várias famílias de um dos bairros do Kazenga para favorecer um grupo de empresários chineses que pretendem erguer um shopping da referida zona. São estes e outros crimes supostamente cometidos por Thomas Bica que levaram o governador de Luanda, Manuel Homem, a exonerá-lo na terça-feira, dia 10, sem ser reconduzido, para que seja investigado e punido pelo que cometeu, informou a fonte de o crime, né? No quadro das exonerações executadas a nível provincial de Luanda, no dia 10, Thomas Bica é o único que não foi reconduzido, porque tudo pesam sobre ele vários crimes cometidos a quando do seu mandato. Para muitos, isso levanta várias suspeições, uma vez que Thomas Bica é visto no seio do partido como um dos jovens mais promissores. Aliás, muitos acreditam que ele possa vir a fazer parte do Comitê Central e, consequentemente, nomeado como governador de uma das províncias do país. Sublinhou a fonte, acrescentando que esta é a mensagem que está de boca cheia. Thomas Bica está a passar aos mais próximos, né? Este e outros assuntos terão beliscado no seio do partido a imagem de Thomas Bica, que a qualquer momento pode ser detido na sequência da abertura de um processo crime na Procuradoria-Geral da República por envolvimento de negócios ilícitos. Se ele não estiver atento, pode mesmo ser detido a qualquer momento, já que a situação é bastante grave, avançou a fonte. De acordo com a fonte, Thomas Bica pode não ser o único a ser investigado entre os administradores a nível de Luanda, uma vez que também se fala de Rui José Duarte, exonerado do cargo de administrador municipal de Talatona, Nelson Lopes Funeti, ex-administrador do Icole Bengo, e João Vladimir Belo Catinda, exonerado do cargo de diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas de Luanda. Fonte Jornal Crime, né? E o site Lilo Pasta News. Ainda Lilo Pasta News também tem aqui outra notícia dizendo que os pecados de Nelson Funetes que ditaram a sua exoneração. Fonte Lilo Pasta na mira do crime. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Mal se viu nas vestes de administrador do município de Icolo e Bengo. Imediatamente Nelson Lopes Funeta começou a ser acusado de ter transformado aquela idealidade em sua propriedade privada, passando por cima de tudo e todos. Infelizmente, como tem sido prática há muito tempo, indivíduos sem caráter, embusteiros, incompetentes e até com provas dadas da sua malandragem, continuam a ser nomeados para cargos importantes a nível do país. Mesmo que em Angola não houvesse mais quadros capazes e idôneos, que não é o caso, dever-se-ia adotar outro método para se administrar uma circunscrição como a de Icolo e Bengo, por exemplo, porque várias outras já que estão entregues a indivíduos da mesma laia que Nelson Funeta. Nelson Lopes Funeta começou por ser acusado pela direção da empresa Pleno, negócio prestação de serviço LDA, de liderar uma máfia que, desde a sua nomeação, foi implantando o caos com o esbulho desenfreado de terrenos aos seus legítimos proprietários, assim como foi anulando contratos e desfez projetos, alguns já em fase adiantada de construção, como bem lhe apeteceu, e foi aumentando a sua lista de desmandos para obter o máximo de benefícios dos projetos em causa. Neste sentido, várias empresas vieram a público acusando o referido administrador,
porque o mesmo anulou os contratos que as empresas tinham com a administração de Icolo e Bengo, por terem sido rubricados na vigência da anterior administradora, Humberta Alberto Paixão. Segundo os queixosos, no entender do Nelson Funete, os referidos contratos teriam perdido validade por supostas anomalias de procedimentos administrativos, entre outras alegações que pecam por falta de lógica e de fundamentos de fato e de direito. Por cima da sua arrogância, Nelson Funete esqueceu-se, ou desconhece, que os atos administrativos são vinculativos e não se esgotam pelo simples facto da então administradora ter sido exonerada. As decisões da ex-administradora são actos praticados enquanto órgão desconcentrado da administração do Estado para prossecução de fins públicos a nível local, pelo que deviam manter-se válidos. Há igualmente o facto de as empresas prejudicadas por Funete terem observado todos os procedimentos legais, desde a contratação pública e administrativa e, de acordo com as exigências legais, obtiveram as devidas autorizações do Tribunal de Contas, entre outros. No caso da empresa Pleno Negócio Prestação de Serviço LDA, que em defesa dos seus direitos, remeteu providência cautelar nos termos do artigo 399 do CPC angolano ao meritíssimo juiz de direito da Sala do Civil e Administrativo do Tribunal da Comarca de Luanda, enquanto legítima proprietária e possuidora de terrenos registados na segunda secção da Conservatória do Registro Predial de Luanda, sob os números 5207 e 5208. Teve a sua propriedade esbulhada por indivíduos mandatados pelo administrador municipal, que terá mesmo admitido o facto, escamoteando a sua verdadeira intenção e enganar a opinião pública. A este propósito, a Polícia Nacional também foi visada porque, apesar das denúncias, deixaram a situação ilegítima ir adiante e nada fizeram, deixando pressupor que são dependentes do administrador. Os terrenos esbulhados à empresa Pleno Negócio Prestação de Serviço LDA estão localizados na província de Luanda, município de Icolo e Bengo, um deles com uma área de 50.000 m2, 50.000 metros quadrados, e o outro tem de área 20.000 m2, 20.000 metros quadrados. Dado a localização e suas dimensões, os terrenos foram outorgados com acento grave à empresa por meio de contratos de concessão de direito de superfície, celebrados entre a mesma e a administração municipal de Icolo e Bengo. A situação em Icolo e Bengo passou a tomar proporções alarmantes pela desgovernação imposta pelo agora exonerado administrador, acusado de comandar um grupo de mafiosos que não respeitam nada, desde lavras de populares a espaços com obras em curso, algumas delas produtos de projetos do Estado, ou seja, do PIM, com contratos firmados pela anterior administradora municipal e que passaram a ser desrespeitados, diga-se mesmo, espezinhados, por Nelson Lopes Funete. Na altura, as vítimas apelaram ao governador provincial de Luanda, Manuel Homem, para que intervisse rapidamente, pondo termo à monstruosa engenharia de Funete, porque a ação do administrador municipal de Icolo e Bengo também estava a abelir com a população local e não só, assim como desvirtuava os esforços do titular do Poder Executivo, o Presidente da República João Lourenço. Depois de ver que a política de arrogância e de humilhação não estava a surtir os resultados que pretendia, Nelson Funete mudou a estratégia e, antes de mais, contratou uma série de mercenários travestidos em jornalistas para fazer a sua imagem e divulgar supostos projetos de grande impacto social. Em jeito de distrair a opinião pública das grandes questões de que estava a ser acusado, Nelson Funete inventou um dito projeto administrador no teu bairro, efetuando algumas visitas às comunidades, supostamente para manter contacto direto com as populações e ouvir as principais preocupações suas. Os bajuladores que passaram a cercá-lo não perderam tempo, divulgando as vantagens das campanhas que levou todos os serviços administrativos às comunidades para junto da população, encontrar soluções, resolver e determinados problemas na hora.
Como diz um ditado popular, quando a esmola é demais o mendigo desconfia. De repente Nelson Funeta prometeu um novo rosto para Icolo e Bengo, assegurando mais serviços de saúde, educação, água e energia elétrica, assim como a execução de projetos que denominou Bloco, Pincel e Tinta, Minha Rua Iluminada, Minha Segurança, Campanha Comunitária de Limpeza, Icolo e Bengo Verde, Pão, Café e Leite, Sinalização rodoviária no meu município, paragens organizadas e ainda o Programa de Combate à Pobreza. Neste sentido entregou 163 casas, não concluídas, na comuna de Cachicane, terra natal do primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, a famílias residentes naquela localidade de um total de 220 casas. Sublinhe-se que as referidas casas começaram a ser construídas no âmbito do PIN e durante anteriores administrações, pelo que Nelson Funeta quis ficar com os louros todos para si mesmo e tirar proveito com a entrega apressada das residências. Segundo especialistas, o abuso de poder será um crime quando o funcionário que detém determinados poderes funcionais faz uso de tais poderes para um fim diferente daquele para que a lei os concede. Existe abuso de poder quando há mau uso ou uso desviante de poderes funcionais, um uso excessivo de poderes legais ou, finalmente, quando há desrespeito das formalidades essenciais. Esse mau uso dos poderes não resulta de erro ou de mau conhecimento dos deveres da função, mas tem de ser determinado por uma intenção específica. É essa intenção específica que compete à Procuradoria-Geral da República, PGR, investigar, acrescentando-a ou não ao crime manifestamente já cometido, o desrespeito das formalidades essenciais e legais. Uso excessivo de poderes quanto às exonerações e nomeações efetuadas pelo governador de Luanda, aplaudidas sim porque algumas se impunham de facto, também estão a suscitar sérias dúvidas quanto à transladação de alguns dos exonerados para outras áreas. Primeiro, porque alguns deles também têm sido amplamente criticados e acusados de cometer os mesmos erros descritos, o que significa que ao deixar uma idilidade por outra esse elemento continuará a fazer o mesmo, se não, pior. Segundo, a complexidade dos municípios em causa e de alguns dos cargos a serem preenchidos, deveriam merecer maiores cuidados quanto a cada nomeação, para se evitar o mais do mesmo. Vamos acompanhar. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta. Porque isso é uma notícia, sem saber para nós. E tem notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Lu continua. Os nossos contactos para parceria de divulgação de denúncias estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve suas opiniões, como muito importante. É um vídeo de um vídeo MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não bajou logo semana.